Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? O Aparecida Debate está no ar para que você se informe e forme a sua opinião. Eu sou Eduardo Miranda, apresentador do Aparecida Debate, jornalista, âncora do TJ Aparecida e, acima de tudo, pai de 3 filhos. Hoje vamos falar sobre a paternidade, como ela era no passado, como está hoje e para onde caminha no futuro. Para a gente conversar comigo aqui no estúdio, Marcelo Aguilera, psicólogo especialista em família. E também, virtualmente, o Lucas Quinarelli, educador parental e criador do perfil Era Uma Vez um Papai. Então, cumprimento os dois para a gente abrir a conversa de hoje. Para você, uma boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo. Boa noite, um prazer estar aqui contribuindo com vocês, que a gente possa bater um papo bem legal sobre o tema hoje. Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Papai de quantos filhos, Lucas? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou pai de sou um pai novo ainda. Meu filho vai fazer 3 anos agora, mas já sigo, já aprendendo muito. Já sente a experiência de ser pai, né? Isso é muito bacana. Marcelo ainda não é pai, né? Ainda não. Mas está se preparando para isso. Eu e minha esposa estamos nos preparando para esse percurso engrandecedor. É uma experiência muito rica, né? Que você vai conhecer, o Lucas está conhecendo agora e a gente vai partilhar com o pessoal de casa. Lucas, antes de mais nada, eu queria entender como é que foi essa ideia de criar um perfil? Como é que ele é? Quando eu descobri a gravidez da minha mulher, eu fui buscar informação para tentar ser um pai presente. Só que eu me deparei com a falta de informação. A gente encontra muita mãe falando sobre maternidade, o que é muito relevante, mas muitas vezes a gente também quer escutar a experiência do pai. E eu me deparei com a falta de pessoas falando sobre isso. Então eu fui começar a procurar em livros e me formar também educador parental para poder ter uma vivência, uma experiência um pouco maior. Então eu comecei a compartilhar isso na internet como forma de apoio para outros pais que também estavam procurando informação e se deparavam com esse mesmo problema. E aí as redes começaram a crescer, porque na época que eu criei o perfil, um pai falando sobre o tema era escasso. Então a gente acabou conseguindo angariar bastante pessoas e com o tempo eu fui me especializando cada vez mais para poder trazer informação de qualidade e embasada para as pessoas. E engraçado, né, Lucas? Também falo com o Marcelo, né? Parece que esse universo da paternidade ele é mais fechado do que o da maternidade, né? Com certeza. A gente tem muitas mães falando sobre o tema e poucos pais falando. E eu acredito que isso se dá justamente porque, além de muitos pais não exercerem tanto a paternidade quanto poderiam, a gente também tem uma barreira dos pais não falarem sobre os próprios sentimentos. Então, dificilmente você vai encontrar um pai desabafando com outro pai sobre a paternidade, e isso é uma barreira muito grande que a gente enfrenta. E a mãe tem aquela proximidade, né? Uma facilidade para a mãe expressar o seu amor pelo filho, o pai já é mais fechadão, né, Marcelo? Tem essa dificuldade, né? É uma coisa que eu acho que, assim, isso que o Lucas falou é bem bacana, porque culturalmente a gente acabou se desenvolvendo de uma forma onde as mães têm acabando desenvolvendo mais essa troca, esse afeto com os filhos, e os pais muitas vezes com uma ausência de diálogo e tudo mais. Mas eu acho que hoje esse ciclo tem quebrado aos poucos, né? Acho que cada vez mais tem avançado essa questão, né? Acho que com muita informação, com muita conscientização, os pais têm estado mais presentes no dia a dia dos filhos, e eu acho que a gente construindo mais informação como essa que o Lucas falou, né, do canal dele, que é muito interessante, né, a gente pode propiciar um caminho diferente, né, de pais mais presentes, pais conversando mais abertamente com os filhos, né, coisa que antigamente tinha uma compreensão onde era trazer o pão para casa, colocar a comida na mesa, mas sem necessariamente um diálogo, um afeto, uma troca mais construtiva ali com os filhos, né? Essa é a paternidade do passado, né? Porque se a gente for ver hoje, a tecnologia nesse sentido contribuiu bastante, né? Como, por exemplo, o perfil do Lucas, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que assim, e cada vez mais, quanto mais a gente falar sobre isso, o Lucas falou um ponto que é muito bacana, nessa questão do homem falar sobre os seus sentimentos. Quanto mais homens falarem sobre os seus sentimentos, não só mais homens mais bem resolvidos, mas também mais pais bem resolvidos para trazer essa troca com os filhos, né? E igual você comentou, né? Eu acho que essa paternidade ela tem que ficar lá atrás, né? Uma paternidade mais distanciada, né? Sem troca, sem diálogo, sem afeto. Acho que a gente está aqui para
construir caminhos diferentes, paternidades mais saudáveis e masculinidades também mais construtivas, né? Eu acho que essa é a ideia. Aquele tal negócio, né, Lucas? O papai aí que está assistindo a gente não precisa ter vergonha de falar um eu te amo pro filho, né? É a coisa mais bonita do mundo, expressar seu sentimento por aquilo que você criou, por aquilo que você gerou. Exatamente, né? Isso que o Marcelo tocou também é um ponto muito interessante, porque até tocando no assunto que você trouxe, eu sou uma pessoa que gosta muito de expressar os meus sentimentos, né? E eu me recordo uma das vezes que eu disse eu te amo pro meu avô e dei um abraço muito apertado nele, e ele ficou super receoso, como se aquilo não fosse algo comum para ele. Ele sentiu aquele afeto, mas ficou meio assim de demonstrar um retorno, sabe? Então eu percebo que é cultural esse lance do pai não demonstrar o afeto, não falar sobre paternidade, é culpa do patriarcado, e muitas vezes as pessoas culpam o patriarcado como o homem, né? O homem é o culpado do patriarcado, mas na verdade não, né? É claro que o homem nesse cenário, muitas vezes ele é quem violenta, mas ele também é violentado, tanto quanto a mulher, mas de uma forma bem diferente, né? Então ambos são vítimas, cada um tem o seu papel, mas ambos são vítimas, e esse é um dos sintomas para o homem, né? A falta de exercer a paternidade e a falta também de demonstrar afeto. Sem dúvida nenhuma, no passado havia essa dificuldade maior, né? Eu lembro do meu pai, a primeira vez que deu um abraço, pediu a bênção e disse eu te amo, ele ficou todo sem jeito, né? Sem saber como correspondia aquele sentimento que eu estava expressando por ele, mas era assim mesmo, né? No passado. Vamos viver o hoje e pensar no amanhã também, porque tem muita coisa por aí. Marcelo, as principais dúvidas hoje dos pais, depois o Lucas vai partilhar isso com a gente também, porque são muitas, né? Principalmente aquele pai de primeira viagem. Então, uma coisa que é muito recorrente na clínica, né, com os meus pacientes, que é muito comum, é manejar um pouco essa questão da divisão, do equilíbrio para com a companheira e no trato com os filhos. É uma demanda, assim, que aparece sempre. Inclusive, muitas das vezes, não só as esposas, namoradas, mas também mães e filhas procuram o meu contato para marcar a terapia para os homens, né? E uma das coisas que eu sempre trago, né, que é importante é a implicação do homem, do pai nesse processo, para que de fato se construa um percurso bacana na terapia. Então, eu acho que essa questão de equilibrar as tarefas, né, a dinâmica da divisão, é a demanda mais recorrente, eu acho que é a dúvida mais pertinente aí que acaba acontecendo. E eu acho que se implicar nesse processo faz com que não só a paternidade seja construída de uma maneira saudável, mas também o relacionamento, né? Porque é muito comum, não só pais de primeira viagem, né? Mas isso acabar dando uma estremecida na relação. Então, se acaba tendo um cuidado maior e acaba também buscando uma terapia, muitas vezes, ou outros potenciais cuidados ali para poder prevenir essa questão, você acaba também zelando pela sua relação, não só com o seu filho, mas também com a sua companheira, né? Então, acho que é uma demanda recorrente que aparece bastante e que eu acho que quanto mais a gente poder enxergar essa divisão de uma maneira mais equilibrada, a gente consegue construir novos caminhos. E aí tem um adendo que eu acho que é legal também, que o Lucas falou da questão cultural, que vale a pena a gente trazer um alerta, né, um asterisco para a questão da licença maternidade em consonância com a licença paternidade, né? Tem um contraste aí bem grande aí em relação a essa questão, né? Que a licença maternidade ela tem um período bem maior do que os 5 dias da licença paternidade e que acaba, às vezes, pesando, né? Nessa mudança cultural que a gente pode estabelecer, né? Temos exemplos de outros países, acho que os países escandinavos, principalmente, onde tem essa questão equilibrada, mas acho que a gente tem que lutar muito e falar mais sobre o tema, né? Construir diálogos como esse, para a gente poder construir caminhos diferentes em relação a isso. Exatamente, está na nossa pauta aqui, inclusive, lá para o terceiro bloco, que a gente vai falar da questão da licença paternidade. Um projeto recém-aprovado lá na Câmara dos Deputados aumenta de 5 para 15 dias, mas é muito pouco, né? Se há que se dividir a responsabilidade, as tarefas entre pai e mãe, o pai ter só 15 dias, isso eu estou falando do projeto já aprovado que ainda não foi finalmente encerrado o trâmite dele lá no Congresso Nacional. Hoje de 5 dias, vamos trabalhar com a realidade. Apenas 5 dias, ou seja, a sobrecarga vai cair tudo sobre a mãe mesmo, né, Lucas? Com certeza. A gente já sabe, né, que esse início
do nascimento do filho é primordial para que o pai possa se conectar com essa criança, né, com esse bebê, para que ele possa, de fato, começar a ser presente nas tarefas, né? Então, quando a gente tem, no caso, uma licença maternidade muito maior para a mãe, é claro que o peso vai cair para a mãe e o pai acaba ficando muito fora. Então, como o Marcelo bem disse, a gente tem, por exemplo, exemplos na Suécia, que tem uma licença paternal de até 90 dias, que já mostram resultados excelentes. No início, é claro que você tem um investimento um pouco maior, mas ao longo prazo, você acaba tendo um retorno muito maior. Porque você tendo a presença do pai, você vai conseguir ter ali mães mais saudáveis e que vão retornar ao mercado de trabalho, por exemplo, antecipadamente. Então, isso vai gerar uma economia muito melhor, né? Então, é essencial que a gente tenha uma licença paterna maior para poder ajudar nisso. Agora, perguntar para você e depois eu pergunto para o Marcelo também. Tem aquela máxima, né, de que o pai só se torna pai depois que o filho nasce, sai da barriga da mãe. Como é que você avalia isso? Para você que viveu essa experiência dessa preparação, da gravidez, esteve ali ao lado da esposa durante a gestação, depois acompanhou o nascimento do filho. Eu acho que pai é a hora que a gente já recebe a notícia, né? Varia muito de pessoa para pessoa, né? É claro que você já é pai a partir do momento da concepção, mas a conexão com a mulher é muito maior porque está gerando dentro do corpo dela. Agora, dependendo da sua participação, você vai sentir a sua paternidade chegando bem mais cedo. Para mim, desde o dia que a gente descobriu que a minha mulher ia ser a mãe, para mim também eu descobri que eu ia ser pai. E a partir dali a gente compartilhou todas as experiências possíveis juntas, né? Tanto a dela como materna, quanto a minha quanto paterna. Mas a hora que nasci, que eu peguei nos braços, aquele sentimento se concretizou. Porque antes ele não era ali palpável, digamos assim, né? A hora que eu peguei nos braços, que nasceu, que eu escutei o choro, que eu chorei, que eu me emocionei, aquele sentimento se tornou de fato verídico, palpável. Mas desde o momento da concepção, eu já me considerei pai. E pai, aproveite essa experiência, porque ela é inesquecível e é uma vez só, viu? Logicamente, para quem for ter mais filhos, né? Mas ela não se repete depois. E é uma experiência que a gente precisa viver. E você vai viver, hein, Marcelo? Com certeza, estamos nos planejando para isso. Inclusive, uma coisa que eu acho que é bacana trazer em relação ao que o Lucas apontou, né? Que do sentimento e tudo mais, né? Da experiência paternal. Eu acho que também vale a pena ressaltar que é importante também, né? O acompanhamento do pai durante o processo gestacional, né? Eu acho que sempre que possível, né? Nem sempre é possível por conta da questão da dinâmica de trabalho, mas sempre que possível estar acompanhando a esposa, né? Dar um suporte emocional para ela. E vou um pouco além em relação a isso, né? Porque a gente vê muitos casais se separando, principalmente por conta da questão financeira, de um não planejamento também, né? Porque isso acaba abalando um pouco o casal, né? Acho que sempre que possível também alinhar um planejamento ali mais assertivo, alinhar também a questão de planos, objetivos, metas em relação principalmente à companheira, né, que muitas vezes tem a sua vida pausada ali no momento da gestação em relação à questão profissional, né. Eu acho que vale a pena também alinhar isso para não ter uma quebra de expectativas também em relação à paternidade e também, obviamente, à maternidade, e para que os dois possam viver esse processo de uma maneira saudável, né, agradável, construtiva para ambos, né, que eu acho que é um ponto importante também para poder zelar ali a relação de ambos, né? E outra, né, esse acompanhamento, né, Lucas, e depois o Marcelo, desde a gravidez, dá mais segurança para a mãe, né? Com certeza, mais segurança para a mãe, mais confiança também para o pai. Eu acredito que, assim, uma grande falha nossa é que a gente ainda continua debatendo temas muito rasos em relação à paternidade, né? Então, a gente continua debatendo, por exemplo, se o pai deve ou não trocar fralda, por exemplo. O que eu acho que é muito importante a gente ter esse debate, porque a gente tem uma falta do pai participar. Mas, ainda assim, eu acredito que a gente tem que debater pautas que ampliam mais essa relação, né? Como, por exemplo, a licença paternidade, que tem que aumentar. A gente também tem que debater, por exemplo, o fraldário, em banheiros masculinos também, em vez de ficar só debatendo, por exemplo, questões muito simples, como, por exemplo, a troca de fralda, que representa 1% da formação de um ser humano, né? Então, a gente tem que debater mais sobre
como lidar com as emoções, tanto do pai quanto da mãe, para ensinar essas crianças também a lidarem com as emoções, para que no futuro a gente tenha uma geração menos ansiosa do que a nossa. Então, quanto mais a gente ampliar esse debate, melhor. Porque a gente tem uma crescente dos pais sendo mais participativos, mas a gente não está ampliando esse debate. Então, a gente fica batendo na mesma tecla, sendo que a gente já sabe quais são os mesmos resultados, né? Pois é, trocar fralda eu acho que nem passa, né? Porque é uma obrigação do pai. Sim. É natural isso, né? A gente não tem que discutir se o pai deve ou não trocar a fralda da criança. Tá ali, é parceiro da mulher. Exatamente, é o mínimo que ele pode fazer, né? E você tá certo, Lucas, tem que ampliar esse debate, né? A gente tem que estender essa discussão, porque vai muito além a paternidade do que trocar uma fralda, né, Marcelo? Eu acho que tem um adendo legal aí que o Lucas falou em relação a essa questão do fraldário, que é bem interessante. Eu tenho um paciente que ele é pai solo, que a gente está tão acostumado a falar da discussão de mãe solo, e ele é pai solo, e ele fala bastante sobre isso, o quanto que às vezes a sociedade não está habituada, não está acostumada com o pai cuidando do filho, porque às vezes ele leva o filho pro pediatra e já tem um estranhamento ali enorme da grande maioria, né, das mães ali acompanhando os filhos, até mesmo muitas vezes do profissional de saúde que vai atendê-lo, né, do médico nesse caso. Questão do fraldário também, ele é pai de um menino, né? Mas e se ele fosse pai de uma menina? Como que seria isso, né? Essa questão de, às vezes, trocar uma fralda ali. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que avançar na discussão, mas, igual o Lucas comentou, acho que para além de apenas conscientizar, mas sim pensar em políticas palpáveis, políticas públicas que de fato possam ampliar esse acesso, essa facilidade em a gente poder construir esse caminho para que cada vez mais pais estejam de fato presentes, ativos nessa construção com os filhos. Isso é muito bacana, viu? Porque lá em casa, por exemplo, o meu menor, eu tenho 3 filhos, né? Uma de 31, outro de 28 e tem o caçula. 15 anos apenas. E ele praticamente sou eu que levo para treinar, sou eu que levo para a escola, sou eu que levo para o shopping, sou eu que levo para tudo, né? Sou eu que faço café da manhã, sou eu que faço o almoço quando eu estou em casa. E ele não abre mão disso. Hoje em dia, mesmo tendo a mãe e uma funcionária lá em casa, ele quer que o pai faça. Então, é muito bacana isso. E essa experiência que eu estou dizendo desde o início do programa, que a gente precisa vivenciar, porque nos enriquece como homem, né, Lucas? Com certeza, para quem aceita essa experiência, eu digo que, assim, para mim, foi a melhor experiência que eu pude ter na minha vida, porque como um ser humano, depois que o meu filho nasceu, eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? Então, é claro que para você poder sentir isso, você tem que aceitar, você tem que, de fato, se entregar à paternidade, né? Assim como as mães se entregam à maternidade. Mas é uma experiência incrível. Como ser humano, eu posso dizer que depois que meu filho nasceu, eu virei uma outra pessoa. Inclusive, hoje em dia, só para a gente encerrar o bloco, trazendo a experiência lá de casa, né? Hoje em dia, a minha esposa fala assim, ele já tem 15 anos, você tem que deixá-lo ser independente, então parar de fazer as coisas para ele. Eu não consigo, Marcelo, eu não consigo, porque é tão gostoso, é uma expressão de amor que a gente tem pelo filho, né? Fazer aquilo, fazer um lanche, fazer o almoço, levar para a escola, é a expressão de amor, é você estar presente do seu filho, né? E a minha esposa vive falando para mim, tem que ser independente, tem que ser independente. Tô errado ainda, Marcelo? Acho que tem que desfrutar, tem que aproveitar, porque passa voando, né? Passa rápido, né? Voa. Mas também ajudar no processo de autonomia, né? Ajudar a voar também. Tem que saber dosar, né? Exatamente. Olha, eu fazendo consulta no programa, hein, Lucas? Que bacana. É isso aí, o Aparecido Debate faz uma pausa, a gente volta daqui a pouco com o tema de hoje, paternidade ontem, hoje e amanhã. Até já. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre a paternidade e os nossos convidados. Aqui pela internet, o Lucas Quinarelli e também aqui no nosso estúdio, o Dr. Marcelo Aguilera. Agora eu preciso falar de uma triste realidade. Temos 11 milhões de mulheres no Brasil criando filhos sozinhas. Inclusive, 90% dessas mães solos são negras. Longe de existir um motivo justificável, a gente sabe que não tem, né? Mas o que acontece para um pai achar que tudo bem abandonar um lar? Infelizmente, isso acontece ainda nos dias de hoje, não, Marcelo? Não, e assim, é uma questão que acaba afetando diretamente o desenvolvimento da criança, não só no que diz respeito
a questão da autoestima, mas também do suporte emocional que muitas vezes falta para ela. Isso também pode acarretar no desenvolvimento de alguns transtornos, como, por exemplo, o transtorno ansioso, o transtorno depressivo. Então, é uma falta que realmente acaba reverberando ali, tendo consequências na criança, né? Muitas vezes, obviamente, a criança pode enfrentar, fazer dos limões a limonada naquele processo, né? Com a mãe se virando nos 30, né? Para poder dar esse suporte que muitas vezes falta do pai, mas é uma questão muito delicada, né? Eu costumo dizer que sempre que um pai pode e deve, né, fazer essa presença, estar presente na vida do filho, ele deve fazê-lo para que o filho possa se desenvolver da maneira mais saudável possível, mais construtiva possível na jornada dele. E essa ausência é uma falta que realmente é extremamente significativa ali no processo da criança. Ô Lucas, porque a gente fica aqui procurando uma justificativa e realmente a gente não encontra para um homem, para um pai abandonar o filho, né? Porque a gente tem que saber separar. Uma coisa é a relação homem e mulher, outra coisa é a relação pai e filho, né? Justificativa não tem, mas é claro que a gente pode tentar buscar uma explicação para tentar resolver esse problema, né? Eu acho importante ressaltar que, apesar dos apesares, né, desde a década de 50 a gente tem uma crescente muito grande de pais exercendo a paternidade. Então, por exemplo, a gente tinha em torno de 50% das crianças que nem eram registradas pelo pai na década de 50. Agora, se você for olhar os números de 2023, você vai ver que 92% das crianças têm o registro do pai. Isso não significa que o pai exerça a paternidade, né? A gente tem muitas mães solos que pais realmente são ausentes. Mas é um número importante para a gente poder ver a crescente que a gente tem de uma melhora muito grande, né? Agora, assim, o que acontece é que muitos desses pais, e aqui eu não estou colocando o pai como vítima, né, de forma alguma, eu só estou dizendo que muitos dos pais, eles não têm o suporte necessário, nem emocional, para que eles possam, de fato, passar por isso. Então, tem muitos pais que abandonam por medo mesmo, né, por não compreender, por não ter o que falar. De novo, não estou justificando de forma alguma, porque é injustificável. Mas se a gente não começar a procurar explicações para a gente poder tentar encontrar os problemas e tentar resolver, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente muitas vezes fica só batendo no pai, mas esquece de tentar mostrar para esse pai o que está acontecendo no cenário, né? E muitos fogem por medo mesmo, entre outras coisas também. Então, daí chega a hora de acolher esse pai, né? Compreender, entender o porquê que ele se afastou de repente do filho para trazê-lo de volta, Marcelo. Sem dúvida, e isso que o Lucas falou do suporte emocional, né? Longe de querer encontrar explicações, mas eu acredito muito na ideia que a gente tem que falar mais sobre os homens no âmbito emocional para a gente poder quebrar esse tabu, esse estigma, e ele passar também a olhar para si e cuidar das suas questões, né? Tem um dado do Ministério da Saúde que diz o seguinte, que os homens se suicidam quase 4 vezes mais do que as mulheres no Brasil. Então, eu acho que isso reforça bastante a fala do Lucas no que diz respeito a essa questão do quanto que os homens estão perdidos emocionalmente, né? E se estão perdidos emocionalmente para consigo mesmo, isso acaba refletindo muitas vezes na ausência paterna, no trato com o filho, né? Ressalto, não estamos defendendo a ausência do pai, estamos falando que precisamos falar mais sobre isso para que cada vez mais os homens possam ter a noção da importância do cuidado da saúde emocional e que, consequentemente, eu acredito que isso vai reverberar em melhores relações para com os filhos e também em homens mais presentes ali na relação ali com a esposa, né? Eu acho que não estamos justificando, mas eu acho que a gente está falando da importância da gente falar mais sobre esse assunto para que a gente possa encontrar alternativas de melhorar esses dados, né? Esses dados tristes, complicados aí, que eu acho que vale a pena a gente tentar construir um caminho diferente. Até porque o que o Lucas falou também vale a pena ressaltar, né? Não é porque tem um nome no registro que é um pai presente, que é um pai ativo, né? Às vezes só tem o nome, mas no dia a dia não está ali de fato fazendo o seu papel de pai, né? Agora, recado para você, homem, não precisa ter vergonha de falar sobre os seus sentimentos, nem de procurar ajuda, não deixa de ser homem por conta disso, né, Marcelo? É importante dizer isso, porque tem homens que ainda se sentem menos homens porque reconhecem uma fraqueza. Não existe isso, todos nós somos suscetíveis a isso, né? Perfeito, perfeito. O que você falou também é fundamental, porque eu acho que ninguém é forte o bastante para encarar tudo sozinho. Ninguém aqui é super-herói.
E eu acredito muito na ideia de que vulnerabilidade é sinônimo de força. Tem uma coisa que eu costumo falar muito com os meus pacientes, né, que é muito fácil falar de futebol no churrasco com os amigos. Difícil é falar sobre nós. Mas é falar sobre nós que abre caminhos relevantes para a nossa trajetória, caminhos de fato que constroem mudanças para a nossa vida, seja no âmbito da paternidade, seja no âmbito da gente também poder estar mais em dia com nós mesmos. Muito bom, Marcelo. Vocês dois tocaram no assunto, eu trago dados também aqui. Mais de 91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai só em 2024. O percentual de crianças registradas com pai ausente subiu de 5,5% em 2018 para 6,9% em 2023. Então, pergunto para você, Lucas, depois do Marcelo, qual é o impacto para uma criança não ter o registro do pai? Deixa a cicatriz, né? Isso sem dúvida nenhuma. Com certeza. A gente tem muitos estudos na linha do quanto a mãe é importante na vida de uma criança. E tem poucos estudos do quanto o pai é importante. Agora que a gente está começando a ter mais estudos. Mas, assim, ambos são de extrema importância na formação de um ser humano, né? Então, a gente já tem, por exemplo, estudos que mostram que pais que leem para os seus filhos, os filhos vão melhor na escola. Então, a formação de um ser humano, a participação de um pai, forma a criança por completo, né? A gente está falando aqui de pais. Eu não gosto de usar muito o termo pai presente, porque a gente acaba denegrindo a palavra pai, né? A gente acaba deixando ela mais abaixo do que ela é. A gente está tentando fortificar ela com pai presente. Pai é pai, ou a pessoa é pai, ou ela não é pai, né? Então, quando a gente tem a presença do pai, a criança ela consegue se desenvolver principalmente emocionalmente melhor. Não dizendo que a mãe não faça isso, né? Mas quando ambos estão presentes, a gente sobrecarrega menos essa mãe para que ela também possa, de uma forma mais adequada, fortalecer a criação dessa criança, né? Porque senão essa mãe ela acaba tendo que fazer todas as funções ao mesmo tempo. E quando o pai está presente, ele divide essa carga e a gente consegue formar um ser humano melhor para uma sociedade também melhor no futuro. E essa presença que o Marcelo está falando acontece nas coisas mais simples, né? Por exemplo, uma festa do Dia dos Pais na escola. A ausência do pai, saiba você, papai, que não costuma participar das comemorações na escola do seu filho, faz uma diferença muito grande para a criança, né, Marcelo? Sem dúvida, é algo extremamente significativo e assim, não só a presença de um pai numa festa da escola, mas para além disso, eu acho que no dia a dia também, né, quando chega no trabalho, muitas vezes cansado, mas encontra um espaço também para estar construindo um momento de troca com o filho, para estar construindo uma escuta ativa, né, e não só aquela escuta que entra por um ouvido, sai pelo outro, e está mexendo no celular e fazendo uma outra coisa ao invés de dar atenção. E o Lucas falou dessa questão de alguns estudos interessantes. Faço um convite também para o pessoal, né, poder acessar minha dissertação de mestrado que eu construí na Federal do Espírito Santo. Eu construí um trabalho exatamente nesse sentido, que fala sobre paternidades e masculinidades. Então, fica o convite também. É um estudo que constatou, né, na minha dissertação a gente pôde observar isso, que esse percurso não é só transformador para os filhos quando de fato tem um pai presente, mas também é muito transformador para os pais, e a gente vê muitas mudanças de atitudes, muitas mudanças de comportamentos, muitas transformações que acontecem também no processo com o homem, quando de fato ele é um pai, eu vou colocar aqui um entre aspas, tá, Lucas? Um pai presente de fato e usufrui dessa troca com as crianças, com os filhos, no processo de desenvolvimento dele. Então, fica o convite aí para vocês também poderem estar acessando esse estudo, que eu acho que vale a pena também a gente refletir um pouco mais sobre isso. E eu acho que os pais só têm a ganhar, né? De fato, viver nesse processo, construindo isso, como você também tem construindo com os seus 3 filhos, né? E eu sinto falta, porque os 2 maiores já foram, né? Que a gente voaram. Já voaram. A gente cria filhos para o mundo, né? E às vezes um fica sem falar com a gente 1, 2, 3 dias, a gente sente uma falta danada, viu? Por isso que eu falo, aproveitem a paternidade enquanto ela está muito ativa ainda, porque depois não volta mais. Logicamente que tem os laços que não vão se romper nunca, mas não é aquela proximidade que ela tem, que a gente tem dentro de casa, essa possibilidade. Inclusive é isso que eu queria falar com você, Lucas, porque tem aquela coisa de que o pai, do passado principalmente, pensava assim, a minha obrigação de pai
é colocar comida na mesa, é pagar a escola para o meu filho, enfim, financeiramente suprir as necessidades do filho. As necessidades de um filho vão muito além do que o financeiro. É principalmente o afetivo, né, Lucas? A gente precisa inverter e virar essa chave aí. Claro que o financeiro é importante, né? A gente não pode falar que não é, porque a criança ela tem as suas necessidades. Mas a gente acaba se preocupando muito somente com isso e lá na frente depois se arrepende. Porque a criança, ela só quer saber do seu afeto. Ela não quer saber de brinquedo, ela não quer saber da escola mais cara, do carro mais caro, do apartamento, da casa mais cara. De novo, eu entendo a importância disso, mas isso não é mais importante do que o afeto. O afeto ele é muito mais importante para a formação tanto do pai quanto dessa criança que está crescendo. O seu filho, ele só quer que você olhe a distância que ele consegue pular. Isso para ele é o mais importante, entre outras coisas que ele vai conquistar como um ser humano, como um ser humaninho que eu costumo falar, que não precisa de nenhum investimento financeiro. E aí a gente acaba se preocupando tanto com isso, e depois lá na frente, quando nossos filhos já estão na pré-adolescência e na adolescência, eu ainda não tenho um filho, mas tenho irmãos, né, que passaram por essa idade, a gente acaba começando a se preocupar com esse lado mais de estar presente na vida dos filhos, e aí já foi, né? Nossos filhos nessa época já vão querer outras coisas além de nós. A gente não vai ser mais as pessoas mais importantes para o nosso filho, não somente nós, né? Vão ter outras pessoas, outras coisas, amigos, bandas e tal. Então a gente tem que tomar cuidado para não se arrepender de investir no nosso financeiro da família como prioridade na frente dos nossos filhos. Muito importante, viu? Porque por experiência própria, eu procuro trazer também minha experiência de pai, que sou de 3 filhos, né? Mas isso que o Lucas falou é muito importante, isso acontece. Porque você, às vezes, deixa passar essa fase da infância que você pode estreitar o laço com o seu filho e aí ele vai continuar assim na adolescência, na juventude, na fase adulta. Agora, se você não faz isso na infância, dificilmente você vai construir esse laço lá na adolescência, que é a aborrecência, né, que a gente costuma dizer. E aí fica muito mais difícil a gente trazer o filho para o nosso lado. Agora, trazer um assunto que também a gente falar paternidade no passado, paternidade hoje, para pensar na paternidade no futuro, tem aquela coisa da fragilidade masculina, né? E eu pergunto para você, o homem tem dificuldade de lidar com as emoções dos filhos, até porque não foi educado da mesma forma? É assim? Por exemplo, eu não tive aquilo na minha infância, eu também não sei dar agora para o meu filho. Sem dúvida, eu acho que é uma dificuldade que é muito recorrente, né? A gente falou um pouquinho, assim, deu uma pincelada sobre isso, mas a gente está aqui para quebrar ciclos, né? Sim. Para a gente se colocar numa posição de se permitir mais, experimentar mais. Se lá atrás não teve esse trato, né, com o pai, igual você até trouxe, Sim. né, comentou, né, até por conta da relação, né, ser muito baseada, pautada no provimento financeiro, sim, a gente está aqui para tentar construir algo diferente, construir momentos de qualidade com os filhos, tentar estreitar esses espaços, explorando as possibilidades que você tem, né? Eu acho que, assim, uma coisa que é muito comum também na clínica, né? Principalmente com pais separados, o que eu vou fazer com o meu filho? Como que a gente pode estreitar esse laço? E eu sempre trago, tenta encontrar algo em comum, tenta encontrar algo que de fato vocês se conectem juntos. Não é possível que não tenha uma coisinha que vocês não possam se conectar. Poxa, se o seu filho gosta de hambúrguer, você provavelmente vai gostar de hambúrguer, que é algo que, assim, é muito comum as pessoas gostarem de comer um lanche, enfim. Poxa, tenta encontrar uma hamburgueria temática, diferente, para você ir com o seu filho, para construir um momento de qualidade com ele. Poxa, se o seu filho gosta de futebol, você também gosta de futebol. Poxa, às vezes é esse momento de qualidade que você pode construir com ele, levar ele para conhecer um estádio diferente, levar ele para conhecer um jogo diferente. E para além disso também, né? Acho que se colocar também numa posição de experimentação também é interessante. Vamos supor que seu filho gosta de tênis. Ah, eu nunca joguei tênis. Poxa, se coloca numa posição de um dia tentar jogar um tênis com seu filho, tentar se colocar numa posição também de se implicar nas movimentações que ele gosta de construir para você aprender e também desfrutar. Eu acho que é um ganha-ganha ali muito maravilhoso e que a gente
se a gente se implicar de fato nas movimentações, a gente pode construir de uma maneira muito bacana isso. E aí eu vou colocar só um asterisco para finalizar essa fala, que é assim, uma coisa que também é muito comum, né, com pais separados, né, é não saber separar o momento com a esposa e o momento com o filho, e às vezes acaba... Todos os momentos de qualidade envolvem todo mundo. Não deixa isso de lado, sabe? Tenha também um momento para você construir só você e seu filho, só você e ele. Dei o exemplo dos pais separados, que é mais comum, mas eu acho que isso envolve também a relação familiar ali que está sólida, né? Eu acho que a gente pode e deve respeitar o momento de singularidade e individualidade de ambos, mas a gente também deve construir momentos de qualidade com cada um das pessoas envolvidas ali e ter esses momentos pai e filho cada vez mais, que eu acho que é a melhor forma de estreitar esse laço e não deixar isso se perder, né? Até porque, como vocês pontuaram, né? Passa muito rápido, daqui a pouco o pai não vai ser mais prioridade, entendeu? Depois vai ser mais difícil construir esses momentos. Aí tem os amigos, tem os rolês, né, da criançada, do adolescente, que daí a gente já não pode acompanhar, porque o filho também não quer que a gente vá. Exatamente. Então, enfim, mas esse ganha-ganha é interessante, partilhando mais uma vez experiência pessoal, viu, Lucas? Meu filho é apaixonado pelo CrossFit, e ele compete hoje, tem competições em que ele participa, né? E eu sempre via meu filho treinando e eu sempre me achava incapacitado de fazer aquilo. Hoje tem 54 anos, ele tem 15. E ele me trouxe para o CrossFit. E hoje eu faço CrossFit com ele. E a alegria e a emoção dele, o primeiro dia que eu treinei junto com ele, os olhos dele brilhavam e ele me agradeceu no final do treino. Então é isso. É o pai estar presente, é fazer parte da vida do filho, né? Isso é muito importante. Isso é mais do que um presente caro que a gente possa dar para o filho, né? Com certeza, isso que você falou é essencial, né? Até eu digo para você que eu aprendo mais com meu filho do que eu ensino a ele, porque ele me mostra de fato como é o desenho original do ser humano, né? Como é sentir de verdade, como é ser de verdade. Então é nesses pequenos detalhes que, se o pai se permitir, ele vai conseguir aprender a como ser um ser humano melhor, né? O que eu mais vejo hoje em dia quando eu vou nos parques com meu filho é que os pais ficam todos sentados e as crianças ficam todas no parque. E aí as crianças vão até as mesas chamarem esses pais para brincar e os pais falam, não, vai lá brincar com seus amigos, a gente veio aqui no parque para brincar, vai lá no escorregador e tal. A gente passa 10 anos falando isso para as crianças. Aí quando eles são pré-adolescentes e adolescentes e eles param de chamar a gente e começam a buscar amigos, aí a gente fala para eles assim, olha, você não fala mais com seu pai, você não se abre mais comigo, mas poxa, você ficou 10 anos falando para ele ir brincar com os amigos, que você não queria ir lá brincar com ele, agora que ele está indo lá com os amigos, agora você está chamando ele de volta. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente prega para depois não tentar fazer o caminho inverso, né? Até pontuando aqui o que você falou com o Marcelo, que eu achei muito importante a fala de vocês, mas para mim a parte mais importante do desenvolvimento do ser humano é as emoções, são as emoções. E nós não sabemos lidar com elas. Então a gente precisa primeiro se curar para que a gente possa mostrar para nossas crianças como elas podem lidar com as emoções. O cérebro da criança tem uma plasticidade muito grande, até mais ou menos uns 6 anos. Elas absorvem e aprendem muito fácil. E muitas vezes a gente fica focado em ensinar a criança a ler, ensinar a criança a escrever, ensinar tarefas que em qualquer idade ela vai conseguir aprender com uma certa facilidade. É claro que nessa época ela vai aprender mais fácil. Mas lidar com as emoções, se não aprender nessa época, ela vai passar a vida inteira tentando aprender. É muito mais difícil. Então a gente precisa focar nessa primeira infância em desenvolver as emoções, em aprender a lidar com elas e ensinar os nossos filhos a lidar com elas. Muito bom, viu? Eu me empolgo aqui, a gente acaba estourando o tempo. Vamos lá, o Aparecida Debate faz mais um intervalo e volta daqui a pouco para a gente continuar essa conversa de hoje sobre a paternidade. Até já. Chegamos ao nosso último bloco da Aparecida Debate, falando hoje sobre o futuro da paternidade no Brasil. Comigo aqui no estúdio, Marcelo Aguilera, psicólogo especialista em família. E virtualmente, o Lucas Quinarelli, educador parental e criador do perfil. Acessem lá, viu? Era uma vez um papai.
Uma pesquisa mostra que mulheres dedicam 9,6 horas a mais por semana do que os homens em cuidados domésticos e das crianças. Isso que chamam de sobrecarga materna. A gente falou disso do primeiro bloco, mas é bom a gente voltar nesse assunto, porque é um dos principais problemas na relação entre pai e mãe, incluindo o filho, né? Como quebrar esse ciclo, Marcelo? Eu acho que o primeiro de tudo, para a gente poder quebrar esse ciclo, é a implicação dos pais nessa dinâmica para, de fato, não sobrecarregar as mães. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, como quebrar isso? Como que a gente pode construir alternativas para a gente mudar essa questão? Políticas públicas palpáveis, de fato, né? Para que, de fato, isso venha a se amenizar. A gente até falou um pouquinho no início, né? Essa questão do quanto que a licença paternidade poderia ser um propulsor aí para a gente poder estar mudando esse quadro. Mas também tem um pilar aí que é muito importante no relacionamento, que é a questão do diálogo. A questão da comunicação, ela é fundamental, é um pilar essencial para poder alinhar isso de uma maneira mais interessante e para que venha a equilibrar essa dinâmica de divisão de tarefas e que o pai possa estar mais presente, a mãe menos sobrecarregada e o filho também contente, feliz, se desenvolvendo de uma maneira saudável e adequada. E até mesmo, né, o Lucas, incluir o filho nesses afazeres domésticos, né? É bacana isso também, é uma educação que a gente está dando para o filho, né? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, assim, é muito interessante isso que você falou, porque nessa idade é quando eles vão se formar esse gosto por querer fazer os afazeres domésticos, né? Então, a gente não pode se preocupar muito com o resultado, mas sim com o processo. É claro que não vai ser bem feito, mas precisa ser feito. Então, colocar eles para participarem é essencial, né? E eu costumo muito dizer que as mães que ficam sobrecarregadas, elas entram em burnout materno, porque realmente é uma sobrecarga gigantesca, né? Você ficar 24 horas com uma criança, mas não só cuidando dela, né? Mantendo ela viva e ainda assim continuar com seus cuidados pessoais. É violento, tanto para a criança quanto para a mãe. Agora, essa sobrecarga, ela acaba acontecendo em várias fases, né? Dessa relação familiar. Mas você avalia que é uma sobrecarga mais crítica, principalmente com o recém-nascido em casa, em que a mãe precisa muito do apoio do pai? Eu acho que cada fase vai ter a sua dificuldade. É difícil a gente conseguir mensurar qual fase é mais difícil, depende muito de cada família, né? Porque quando a gente tem um recém-nascido, ele tem algumas demandas, principalmente para pais de primeira viagem, que são gigantescas, né? Mas depois a criança começa a correr, a pular, a subir em cima dos móveis, e certas tarefas começam a ficar muito mais difíceis, né? Por exemplo, você consegue cozinhar com a sua criança ali no sling, claro, com todos os cuidados. Agora, com uma criança de 3 anos, já começa a ficar muito mais difícil você conseguir ficar de olho no feijão enquanto a sua criança está subindo em cima da geladeira. Então, é realmente muito difícil. Acho que cada parte do desenvolvimento vai ter os seus desafios, né? E é por isso que é importante a gente conseguir ter uma rede de apoio que ajude nesse processo. E o pai é essencial, mesmo trabalhando fora de casa, mas participando da criação dessa criança. É porque tem aquela desculpa, né, Marcelo? Pai de primeira viagem é tudo uma novidade, né? Com o recém-nascido, principalmente, que a dificuldade é um pouquinho maior, mas também é o momento que a mãe mais precisa do pai, né? E é preciso se colocar aberto a esse mundo de descobertas, né? Com certeza, é preciso estar aberto para esse mundo de descoberta e também tá implicado também para poder, de fato, contribuir efetivamente e não ter essa sobrecarga, né? Eu acho que, assim, a dificuldade de um recém-nascido, principalmente de um pai de primeira viagem, ela, sem dúvida, é pertinente, mas também é uma dificuldade também que é pertinente e talvez ainda maior para a mãe também, que é uma mãe de primeira viagem, que às vezes tem um trabalho ainda maior, né? Porque exige um cuidado maior, uma atenção maior da criança ali, de muitas vezes estar tendo que amamentar a todo momento. Então, por isso que o pai estando mais presente, né, contribuindo, compartilhando e ajudando a mãe nessas tarefas, né, é uma forma também de amenizar um pouco essa questão, principalmente no início do desenvolvimento do filho, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter essa atenção para, como o Lucas falou, né, não ter um burnout materno, né? Porque o burnout a gente costuma associar, né, é algo ocupacional, né, uma síndrome ocupacional, né, que está diretamente ligada ao trabalho,
Mas ter filho não deixa de ser um trabalho, e é um trabalho que não para, né? Então... E ele é 24 horas, tá, gente? Exatamente. E por isso que eu acho que é um time que precisa de sintonia ali para poder ganhar, né? E quando ganha a equipe junto, né? Não ganha só um. Então acho que é importante ressaltar isso e reforçar a fala do Lucas também, que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Agora trazer um assunto sério, né? A gente já tratou aqui, mas é importante voltar nele. Em caso de pais separados, está aí a quantidade de processos pelo não pagamento de pensão. Ainda tem muito pai que se recusa a pagar pensão. O homem tem dificuldade em entender que ele está se separando, divorciando da esposa e não dos filhos? Né? Porque a gente tem que separar uma coisa da outra, né? Eu acho que entra um pouquinho da questão da imaturidade desses homens saberem lidar com o processo, né? E essa fala sua foi extremamente sucinta e pertinente, porque é isso, né? Acho que se teve algum imbróglio ali com a companheira e a relação não casou mais, né? Não deu certo, o filho não tem culpa. O filho não precisa e não deve sofrer as consequências disso. A gente precisa falar sobre isso também, porque às vezes o pai acaba querendo fazer o filho sofrer para atingir a mãe, mas não deve ser esse o caminho, não vale a pena, não tem que ter sentido seguir por essa trajetória aí, porque é uma escolha extremamente péssima e complicada ali, que eu acho que, ressalto, o filho não tem culpa do relacionamento que não deu certo. Exatamente, né? E tem aquela história, né, Lucas? O pai separado, ele vai pensar assim, e tem muito pai que eu já ouvi falando isso, tá? Eu pago pensão alimentícia, então minha obrigação tá feita. Não dá, né? Como a gente já conversou num outro bloco, a parte financeira é importante, mas não é o mais importante, né? E aí quando a gente coloca... Eu vejo muitos pais usando como desculpa que 30% do salário, né? Muitas vezes o salário mínimo é muito, e aí vai acabar desnutrindo financeiramente esse pai. Mas se a gente for olhar 30% do salário mínimo, apesar de acabar prejudicando o pai, não é nem metade do que uma criança precisa para poder sobreviver o mês, que é uma criança vulnerável, que ela não pode se cuidar sozinha. Então a mãe muitas vezes ela tem que dar mais do que a metade, e além disso, ela tem que dar por inteiro o seu tempo. Então essa mãe, além de não ter como fornecer toda essa parte financeira, ela ainda fica sem tempo para conseguir poder trabalhar ou poder fazer outras coisas também, além de cuidar dessa criança. Então, muitas vezes esse pai ele não paga nem 30% quando paga e também não ajuda, né, ou não participa, vai falar ajuda, mas não participa do cuidado dessa criança e fica uma briga gigantesca entre esses dois para saber quem está sofrendo mais e esquecendo totalmente da criança. A criança acaba ficando de lado, né? Agora, outro assunto, vamos lá. Machismo, ainda, por incrível que pareça, 2025, hein? Machismo ainda interfere na paternidade? Sem dúvida interfere na paternidade, porque é algo que está enraizado na nossa cultura, infelizmente, né? E o Lucas falou de uma maneira bem interessante ali no primeiro bloco, né? Na questão do patriarcado como um ponto, né? E eu acho que a gente, de fato, deve pensar que esse machismo atinge não só as mulheres, mas também os homens acabam sofrendo por isso, por muito daquilo que a gente falou também, né? Do homem achar que é menos homem se tiver algumas atitudes, se realizar algumas movimentações, e a gente tem que estar aqui para combater isso, né? Eu acho que essa discussão que a gente construiu hoje é uma forma também de poder conscientizar mais as pessoas em relação a essa questão do machismo, um machismo que é estrutural, mas que a gente precisa estar combatendo, né? As mulheres, obviamente, sofrem muito mais com isso, mas os homens também sofrem com esse machismo que eles mesmos propagam, né? E a gente precisa estar falando sobre isso para construir um caminho diferente em relação a isso e para os filhos não sofrerem a consequência desse machismo que é extremamente complicado para a sociedade como um todo. Olha, infelizmente eu ficaria aqui horas e horas falando sobre paternidade, porque é um assunto que me encanta, né? E acredito que vocês dois também. Mas para a gente encerrar, conselhos para um pai que está assistindo a gente agora, Aparecida Debate, para que ele seja mais presente, mais participativo. O que é atividade diária que faz a ligação do pai e do filho ficar mais forte? Para a gente encerrar, Lucas, você.
Eu digo que ame essa criança, porque amor não mima. O que mima é você fazer pela criança aquilo que ela já pode fazer sozinha. Amor não mima. Então ame incondicionalmente, se conecte com essa criança, seja presente e construa um vínculo que você vai conseguir formar um ser humano incrível e vai conseguir também se melhorar de uma forma grandiosa. Marcelo. Eu acho que isso que o Lucas falou é o que resume tudo, né? Acho que amor é a palavra que move o mundo, move as famílias, e a gente falou muito sobre isso, né? Que até em relação à questão da pensão e tudo mais, eu acho que tem pais que muitas vezes contribuem financeiramente de uma forma ok, maravilha, mas o que constrói mesmo o laço é o afeto, e não deixe perder isso de vista. Ame seus filhos, ame sua família e ame você também, porque isso é uma forma também de amar você, ter esses momentos. Porque é um momento que o filho ganha, é um momento que ele se desenvolve de uma maneira saudável, de uma maneira construtiva, mas é um momento que você ganha muito também, pai. Então não deixa perder isso de vista, usufrua desse momento, pai e filho, porque a vida passa voando e você não vai gostar de perder esse momento na sua trajetória aí de amor, de vida, de família, entre pai e filho. E olha, você em casa, eu agradeço todos os dias nas minhas orações a Deus por ter dado essa graça de eu ser pai de 3 lindos filhos. Muito obrigado, Deus, por essa experiência. Lucas, quero agradecer você rapidinho, né? Convidar os papais, aqueles que estão se preparando para a paternidade, para visitar o seu perfil também, né? Por favor, me procure em qualquer rede. Era uma vez um papai, que a gente vai junto construir uma paternidade mais sólida para poder melhorar essa sociedade como um todo. Muito obrigado pelo papo, foi incrível. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Eduardo. Eu agradeço muito a sua participação, viu? Marcelo, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Enriqueceu demais o debate. Parabéns. Prazerzão, viu? Eduardo. Prazerzão, Lucas. Também me acompanhem lá nas redes sociais, Marcelo Aguilera. Quem quiser também meu contato, qualquer coisa, estou por aqui. E foi um prazer construir esse diálogo com vocês. Eu acho que quanto mais informação, mais conscientização, a sociedade vence como um todo. Não só os pais, não só os homens, a sociedade vence como um todo. Muito obrigado. Eu que agradeço, a alegria foi toda nossa. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e também no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira. Assim eu encerro o programa de hoje sobre a paternidade aqui no Aparecida Debate. Para você, uma boa noite, um ótimo descanso, um feliz Dia dos Pais e até a próxima.